O que será que a urbanização tem em relação com a industrialização? Ou seja, vamos relacionar o nosso capítulo de hoje com o capítulo anterior. E aí, que relação é essa? Bom, galera, essa relação, ela se diz justamente pela resposta de uma perguntinha. Por que motivo as pessoas saem da área rural e vão para a área urbana? O que é que atrai as pessoas da área rural para a área urbana? E aí? O que atrai? Emprego, galera. Emprego e melhores condições, não é? Porque, por incrível que pareça, nas áreas rurais, a questão do saneamento básico e da chegada de água potável é mais difícil. Inclusive, até hoje, no presente momento, ainda existem muitas áreas rurais que ainda não têm esses serviços. Então, por esse motivo, não é? As pessoas passam a vir para a área urbana. Infraestrutura. Infraestrutura atrai as pessoas da área rural para a área urbana. Outra coisa que atrai? Mão de obra, emprego. As pessoas precisam trabalhar. Então, é outra coisa que atrai essas pessoas para vir para a área urbana. E como a gente sabe, a nossa industrialização aconteceu, né? Primeiro com a inserção de poucas fábricas de bens de consumo e depois, com o passar do tempo, essas fábricas começaram a se expandir e ir para outros locais. E aí? Vamos ver agora o que é metrópole. Mas antes de a gente ver o que é metrópole, a gente não estava falando de cidades de área rural? Galera, é muito importante a gente ressaltar que a área rural e a área urbana, elas se complementam. Uma precisa da outra. A área urbana precisa da rural e a área rural precisa da urbana. Por quê? É na área rural que a gente produz, né? É na área rural que a gente tem essa produção, essa produção agrária, né? Nós temos a produção de alimentos, principalmente. Só que a produção de alimentos, ela pode acontecer sem máquinas específicas, sem nenhum recurso? Não, né? Eles precisam de máquinas, eles precisam de recursos. E isso a cidade tem. Então, uma coisa complementa a outra. Hoje, atualmente, a gente sabe, né, que as fábricas, elas não estão somente na área urbana, não. Algumas áreas rurais também possuem fábricas, também possuem clubes, não é? Possuem fazendas, essas coisas, hotéis, mas isso é uma coisa bastante recente e também não é em todos os interiores que a gente tem isso. Então vamos ver, né, o que é metrópole. E aí, galera, o que é metrópole? Galera, metrópole é justamente uma cidade que cresceu tão rápido, né, que cresceu tanto, que esse crescimento começou a englobar tudo que tinha ao redor dela. Então, a área rural que tinha ao redor dessa cidade foi engolida, foi englobada pela cidade. A cidade cresceu tanto que ela englobou a área rural que tinha em volta. Em alguns casos, de metrópole, essas cidades acabam englobando, além de áreas rurais em volta, acabam englobando também outras pequenas cidades que estejam em volta dela. E aí pode acontecer que essas outras pequenas cidades sejam independentes, tenham suas próprias prefeituras, e pode acontecer também que não, né, que elas sejam dependentes da sede mesmo. Então, isso é metrópole, gente. Esse processo de englobamento da área que está ao redor também é chamado de conurbação. Conurbação. Ok? Ok. Então, metrópole é isso, justamente esse crescimento da cidade. De uma forma muito acelerada e de uma forma muito grandiosa. E agora vamos ver aqui essa frase. As cidades que mais crescem. Quais são as cidades que mais crescem, galera? O que vocês diriam para mim? O que vocês chutariam? Bom, será que... Vamos pensar em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, essas cidades bem grandes que a gente tem, essas metrópoles que a gente tem no nosso país.
Será que essas cidades são as que mais crescem hoje em dia? Será que hoje em dia as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro são as cidades que mais crescem? Bom, galera, essas metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, etc., são cidades que já cresceram tanto que elas estão saturadas. Estão saturadas de pessoas. O que é saturar? Saturar é quando não cabe mais nada naquele local. Por exemplo, quando eu digo assim para uma pessoa, estou saturada de ouvir isso, eu estou saturada de pessoa tal, o que é que eu estou querendo falar? Que eu não aguento mais aquela pessoa, né? Pois é, então, saturada é justamente isso, não cabe mais. Por isso que as cidades que mais crescem hoje em dia são as médias cidades e as pequenas cidades. São elas que mais crescem. Querem um exemplo? A nossa cidade. A nossa cidade, galera, ela está com mais ou menos 100 mil habitantes, como eu disse, se eu não me engano. Isso é um crescimento muito rápido. Eu nasci aqui, eu morei no bairro Alto São Francisco. Quando eu nasci, há quase 23 anos atrás, eu morava ali quase no finalzinho da cidade. Depois da minha casa não tinha mais nada. Hoje, galera, tem casa a quilômetros depois de onde eu morava. O que antes só era mato, hoje tem condomínio, hoje tem casa, hoje tem residência, hoje tem loja. Então, esse crescimento aconteceu de forma bem rápida. Por isso, pequenas e médias cidades são as que mais crescem no nosso país, porque as cidades grandes já estão com um certo nível de saturação. Ok, galera? Ok? Estamos entendidos por hoje, vamos fazer exercícios. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!